Olá, meu nome é Franciele, eu sou tricologista e hoje eu quero falar com aquela mulher que ela já começa a perceber as falhas do couro cabeludo, o espaçamento entre os fios, aquela quantidade fininha de cabelo. A gente vai bater um papo hoje sobre alopecia androgenética de padrão feminino. Quando a gente fala em calvície, a gente imagina aquele homem calvo que geralmente é o que a gente está acostumado a ver. Homem calvo parece que é uma coisa normal. Na realidade é comum, mas não é normal. E quando a gente traz esse assunto de alopecia androgenética, que é o nome científico da calvície, e eu não sei se vocês sabem dessa informação, mas mais de 40% das mulheres vão desenvolver um tipo de calvície, o termo que a gente chama científico de alopecia androgenética. E vamos nos aprofundar para entender de fato o que causa a calvície. A alopecia androgenética está ligada com os hormônios andrógenos, por isso o termo andro, e em relação à genética, que pode ser herdado tanto do lado do pai quanto ao lado da mãe. E aí você pode pensar assim, mas eu não tenho ninguém na minha família que tenha alopecia androgenética, que tem a famosa calvície. Muitas mulheres relatam que não tem histórico familiar de pessoas com calvície, mas isso não exclui que ela não vai ter a alopecia androgenética algum dia. Agora a gente vai listar alguns fatores que podem influenciar para que esse cabelo fique mais fino, o couro cabeludo fique mais aparente e as entradas comecem a vir com frequência. O primeiro item que a gente vai falar é em relação aos hormônios. Acredita-se que em algumas mulheres há um aumento desses hormônios andrógenos, levando a um hiperandrogenismo e, por consequência de ter esses hormônios aumentados, há uma maior conversão dos hormônios andrógenos em DHT. Se chama dihidrotestosterona, é a versão mais potente da testosterona que nós temos no nosso corpo. E o efeito que nós observamos dessa conversão é o afinamento capilar, como na síndrome dos ovários policísticos. Aquela mulher que tem mais pelo nos braços, mais pelo no rosto, ela pode sim ter um aumento desses hormônios andrógenos presente no corpo. Mas, diferentemente do homem, ainda não foi comprovado, não tem relato suficiente para comprovar que a calvície está necessariamente, exclusivamente ligada à questão hormonal. Tem dois estudos que eu vou deixar aqui nesse vídeo. Uma mulher que não tinha o aumento desses andrógenos possuía calvície e uma outra mulher com receptores insensíveis para esses hormônios andrógenos. As duas possuíam alopecia de padrão feminino. Segundo ponto são os fatores ambientais. Os fatores ambientais geram um estresse oxidativo, fazendo que o nosso corpo libere citocinas, que tem algumas substâncias nocivas e prejudiciais à nossa saúde, fazendo que o envelhecimento seja precoce, que aumente a queda de cabelo. E o estresse oxidativo é um vilão para os nossos folículos pilosos. Um estudo com células in vitro demonstrou que o estresse oxidativo, junto à papila dérmica, junto ao folículo piloso, ele acaba liberando citocinas e substâncias que acabam inibindo a viabilidade do crescimento capilar. E aí, levando a um encurtamento da fase anágena, que é a fase de crescimento capilar, e fazendo com que esse cabelo ele fique cada vez mais fino e leve a uma queda de cabelo acentuada. Então, sim, o estresse oxidativo leva a essa queda de cabelo. Fatores ambientais influenciam na nossa saúde, principalmente na nossa pele, no nosso cabelo, nas nossas unhas. Importantíssimo nós sabermos também que uma calvície leva a uma alteração no nosso ciclo de crescimento capilar. Por quê? A calvície causa um encurtamento
encurtamento da fase de crescimento, que nós chamamos de fase anágena, e leva a um prolongamento da fase telógena, que é a fase de caimento dos nossos fios. Isso significa que demora muito mais tempo para o fio se desenvolver, comprometendo aquele folículo piloso onde existe inflamação, porque muitos folículos ficam vazios por mais tempo que o normal, levando à alteração desses pacientes que têm essa genética, que têm essa sensibilidade nos receptores da área, principalmente topo da cabeça, região da coroinha, entradas aqui no couro cabeludo. Geralmente, quando o cabelo cai, o cabelo novo vem e atinge o mesmo crescimento da anteriormente e o mesmo calibre. Porém, na área afetada, na área que há a presença desses hormônios andrógenos, há a presença da testosterona, que é convertida em DHT pela ação da 5-alfa-redutase. E a presença da calvície, o fio que cai, ele sofre essa alteração no relógio biológico desse fio, no ciclo de crescimento capilar, e acaba comprometendo a qualidade desse fio, levando à miniaturização, que é o termo que nós chamamos dentro da tricologia. Quando nós falamos o termo de miniaturização dos fios, esse processo leva ao afinamento capilar. O cabelo ele fica cada vez mais fininho, a fase anágena, que lembra que eu falei para vocês que é a fase de crescimento, o cabelo fica mais curto e há uma diferença no diâmetro, no calibre desse fio, fazendo com que ele fique mais fino. O DHT acaba se ligando ao folículo piloso, comprometendo o crescimento do fio. Com o avançar da doença, esse processo de miniaturização vai sendo substituído por inflamação, e essa inflamação faz a fibrose do local, causando uma alopecia, sendo possível nascer novos fios aonde caiu e já houve esse processo de cicatrização. Quanto mais cedo iniciarmos um tratamento, maiores serão as chances de reverter e controlar um quadro de calvície.